Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando à luz do Salmo 139, do versículo 1 até o versículo de número 6. A palavra do Senhor nosso Deus assim nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Quem Deus é? Essa pergunta pode ter várias respostas e existem maneiras diferentes de responder essa pergunta. Uma delas é a intuitiva, onde muitas pessoas, pela sua intuição, apresentam a maneira que crer em Deus. É comum encontrarmos pessoas dizendo: eu acho que Deus é assim. E essa sua vontade, essa sua percepção se constitui então na sua doutrina. Outras pessoas, por sua vez, respondem a esta pergunta de maneira cultural, onde cada cultura, cada religião apresenta um Deus diferente ou uma característica diferente de Deus. Existe também a maneira cética de responder a esta pergunta, onde alguns que não acreditam na existência de Deus respondem da seguinte maneira: Deus não existe. Deus, na verdade, é uma criação das religiões ou uma criação da mente humana. Mas existe também uma outra maneira, e esta é a mais confiável, é a teológica. Esta é a resposta mais confiável a essa pergunta. Encontramos nas Sagradas Escrituras esta resposta. Deus, por meio da sua palavra revelada, vai nos mostrar um pouco daquilo que Ele é. E nós vamos perceber que no Salmo 139, o salmo escrito por Davi tinha um conhecimento profundo de Deus, ainda que não total. Percebemos que havia uma certa intimidade da parte de Davi para com o Senhor nosso Deus. Este salmo ele é dividido em 3 partes, ou seja, 3 estrofes. Cada uma delas apresenta um atributo de Deus. A primeira apresenta a onisciência, a segunda apresenta a onipresença, e a terceira e última estrofe apresenta a onipotência de Deus. Hoje nós estaremos estudando a respeito da onisciência de Deus, ou seja, a primeira estrofe que consta nos primeiros 6 versículos, no texto que nós acabamos de ler. E nesse texto aqui nós vamos perceber que Davi apresenta aqui algumas características da onisciência divina. Davi nos mostra então que o conhecimento de Deus, em primeiro lugar, é inato. O conhecimento de Deus é inato, ou seja, ele não precisou adquirir. Ele já existiu, muito embora Deus ele é pré-existente, mas Deus sempre teve este conhecimento, diferente dos homens. Os homens precisam adquirir o conhecimento, Deus não. O conhecimento de Deus é inato, é inerente à sua pessoa, é inerente ao seu ser, à sua natureza. Note que logo no início o salmista vai nos mostrar claramente isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Em outras palavras, Davi estava dizendo: o Senhor tem todo o conhecimento, desde a minha existência, desde a fundação de todas as coisas. O conhecimento de Deus ele é inato. Deus não precisa pesquisar, Deus não precisa adquirir, Deus não precisa aprender, Ele já tem consigo mesmo. Diferente dos homens, diferente de nós, o conhecimento de Deus é inato. Nós vamos também aprender que neste belo salmo, sobretudo nesta primeira estrofe, Davi vai nos mostrar que o conhecimento de Deus é um conhecimento imediato. Os versículos 2 e 3 vai nos mostrar o seguinte: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus
pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Davi aqui estava mostrando a abrangência do conhecimento de Deus. Ele vai nos mostrar que o conhecimento de Deus é imediato, ele é instantâneo. Nós precisamos de um tempo para aprender. Ora, não foi assim que aconteceu conosco, com a nossa vida intelectual? Nós primeiro vamos aprendendo as letras, depois as palavras, posteriormente formamos as frases e assim sucessivamente. Nós demoramos para chegar ao conhecimento de algo, levamos um tempo. No entanto, nós vamos perceber que a onisciência de Deus, ela é imediata. O conhecimento de Deus é imediato. Davi vai dizer aqui algo muito importante: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O versículo 2 ele diz: de longe penetras os meus pensamentos. Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos ter um tempo maior para tomar conhecimento das coisas. Precisamos raciocinar, precisamos pesquisar, precisamos estudar, precisamos ouvir. No entanto, Deus de longe, ele então penetra o nosso pensamento. Portanto, meus amados irmãos, Deus tem um conhecimento inato e um conhecimento imediato. Mas nós vamos perceber que aqui, nesta primeira estrofe, ainda falando sobre o conhecimento de Deus, Davi vai nos mostrar que este conhecimento, além de inato e imediato, é um conhecimento inatingível. Veja o que está escrito no versículo de número 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele, de uma certa forma, demonstra a sua alegria, o seu espanto com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus. E aí ele nos traz aqui uma revelação importante: é sobremodo elevado, não posso atingir. Davi estava reconhecendo as suas limitações. Muito embora Davi tivesse um profundo conhecimento de Deus, nós percebemos o conhecimento de Deus que Davi tinha a respeito dos salmos, os belos salmos que ele escrevera, como por exemplo este belo salmo. Mas mesmo assim, ele humildemente reconhece que não poderia atingir o conhecimento de Deus, porque era sobremodo elevado, e nenhum homem na face da terra pode atingir o conhecimento de Deus, por mais experiente que seja, por mais inteligente, por mais dedicado que seja, não pode atingir esse conhecimento. Existem muitos homens sábios na face da terra, muitos bons pregadores, muitos bons teólogos, filósofos, inclusive cristãos, mas que nunca, jamais vai atingir o conhecimento de Deus. Davi estava ciente disso, e de forma humilde ele se coloca no seu lugar. Há muitas pessoas que equivocadamente, por conhecer um pouco, se acha dono da verdade, e de forma prepotente, arrogante, querem pisar nos outros, querem desmerecer o conhecimento dos outros. Veja que Davi tinha um profundo conhecimento de Deus, tinha intimidade com Deus. Percebemos isto na revelação deste salmo, mas de forma humilde ele se coloca no seu lugar, dizendo: o conhecimento de Deus é inatingível. E se nós fizermos aqui uma consonância, meus amados irmãos, com Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, nós vamos perceber que a mesma humildade que encontramos em Davi, encontramos em Paulo. Quando Paulo então vai dizer que os pensamentos, os caminhos do Senhor são insondáveis. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esta humildade que Davi teve também foi vista no apóstolo Paulo, e de igual forma deve ser vista em mim, em você, em todos nós.
Muito embora nós precisamos sim, de fato, conhecer cada vez mais o Senhor, buscar as respostas naquilo que Ele se revelou a nós, mas não de forma prepotente ou vaidosa, mas de forma humilde, tendo a plena consciência que nós somos limitados, que nós precisamos de fato de um tempo, que se Deus não se revelar, nada podemos aprender dele. O conhecimento do homem é limitado, o de Deus não. O conhecimento de Deus é inato, ele não precisa adquirir, já vem com ele, é dele, é inerente à sua natureza. O conhecimento de Deus é imediato, ele não precisa de um tempo para fazer uma investigação, para fazer uma pesquisa. De longe, ele penetra os nossos pensamentos. O conhecimento de Deus é inatingível, por isso ele se constitui na onisciência, no todo conhecedor. Meus amados irmãos, estas informações a respeito do conhecimento de Deus devem promover em nós duas coisas de suma importância. Eu diria que três. A primeira é a tranquilidade. Devemos nos tranquilizar, porque Deus, ele conhece a nossa dor, conhece a nossa luta, conhece o nosso proceder, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe das injustiças que nós sofremos, das perseguições, ele conhece de fato o nosso labor. Então fique tranquilo, não fique pensando que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não sabe de nada. Não fique com medo do que nós estamos enfrentando. Descanse o seu coração. Deus ainda está no trono e sempre vai estar. Ele não perdeu o controle de nada. Pandemias, guerras, aflições, nada disso fugiu e nem pode fugir do controle de Deus. Ele conhece todas as coisas, e isso deve gerar no nosso coração, como servos que somos, essa tranquilidade, essa paz e esse descanso. A segunda coisa que deve de fato promover em nós a onisciência de Deus é a humildade. Precisamos de fato ser humildes. Não podemos, em hipótese alguma, pelo fato de conhecermos um pouco da palavra de Deus, menosprezar os outros, ou quem sabe pensar que está acima dos outros, está num patamar acima dos outros, em outro patamar, de forma alguma. Nós precisamos ser humildes, assim como Davi foi, assim como o apóstolo Paulo foi, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A onisciência de Deus também deve promover em nós não apenas tranquilidade, humildade, mas temor. Deus, ele sabe de todas as coisas. E ao mesmo tempo que a onisciência de Deus traz para nós tranquilidade, também deve gerar temor. Por quê? Porque se por um lado ele conhece as nossas lutas, as nossas dores, ele também conhece as nossas falhas. Ele também conhece os nossos erros. Ele também conhece os nossos pecados ocultos, aqueles que não revelamos para os homens, aqueles que são praticados na intimidade da nossa casa, aqueles que são praticados na nossa mente. Deus, ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele sabe de todos os nossos passos. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós falamos. E ele é justo. Por esta razão nós precisamos de fato temer a Deus. Não há como se esconder de Deus, muito embora nós vamos falar sobre isso num próximo estudo a respeito da onipresença de Deus. Mas sendo Deus conhecedor de todas as coisas, ele conhece inclusive as nossas intenções e as motivações do nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, que eu, você, todos nós possamos conhecer aquilo que foi revelado, nos debruçar diante das Sagradas Escrituras,
não para nos envaidecer, mas para crescermos espiritualmente, para compartilharmos com as outras pessoas, mas acima de tudo, com toda humildade, com tranquilidade, mas com santo temor. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a assimilar estas verdades e a colocá-las em prática para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, guarde o seu coração de todo mal e preserve em você a fé e a viva esperança. Fique em paz, meus irmãos. Deus, pois, nos abençoe.